Boa noite, comunidade araucariense. Aqui Samuel Almeida, secretário municipal. Vamos dar início a mais uma audiência pública de revisão do nosso plano diretor municipal. Desta vez, já estamos na 7ª audiência pública e hoje apresentaremos um conjunto de propostas de leis, de instrumentos que regulamentam o nosso plano diretor, faz parte aí do arcabouço legislativo do nosso plano diretor. Aqui comigo a Natália, nossa coordenadora da revisão do plano diretor, comigo também o Felipe Menck, da Secretaria de Urbanismo, conosco a secretária municipal de Urbanismo, a Edneia Matos, a sua equipe da secretaria, o arquiteto Luan, o nosso diretor de tecnologia, o Nairon. Agradecer desde logo à Câmara por ter nos cedido a estrutura, esse espaço, para que possamos transmitir à comunidade esta audiência pública. Lembrando que esta audiência foi devidamente publicizada no portal do município e também o encaminhamento de cartazes e ofícios à comunidade. E sendo assim, declaro aberta a 7ª audiência pública e vou passar para a Natália. Natália vai fazer alguns informes e também fazer a leitura do nosso edital. Antes disso, Natália, passe para nós as informações com o título dos instrumentos, das propostas de instrumentos que vamos tratar hoje, e, na sequência, vamos fazer a leitura do nosso edital de convocação e a convocação propriamente dita, ok? Boa noite a todos. Bom, vamos passar então rapidamente aqui o que a gente já produziu até esse momento, né? A gente fez a revisão do plano diretor, que foi aprovada ali no finalzinho de 2019, né? Então, já fazem 2 anos. E no ano 2020, a gente aprovou também mais uma série de leis complementares, né? A Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário, a Lei do Plano de Ação e Investimentos, do Plano Diretor de Araucária, Lei do Parcelamento do Solo, Código de Posturas, Perímetro Urbano, o Zonamento do Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras e Edificações. Esse ano, a gente aprovou mais 7 leis, né? A lei do condomínios empresariais, da regularização de condomínios e lotes urbanos, que era uma lei que era bastante esperada aqui no município, a lei das cortinas verdes, do direito de preempção, do estudo de impacto de vizinhança e a lei da operação urbana consorciada. E hoje a gente vai apresentar mais alguns instrumentos, né, que é a transferência do direito de construir, a outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa da alteração de uso, a lei da compensação paisagística, da zona especial de interesse social e a lei da regularização de edificações. Então, desse conjunto de leis que a gente, né, aprovou e que está aprovando, essas que a gente está marcando em vermelho são leis novas que até então o município não tinha, né? Então, até 2018, a gente tinha 9 matérias urbanísticas aprovadas. A partir de 2019, quando a gente iniciou esse processo, então, de revisão do plano diretor, nós conseguimos aprovar 15 matérias urbanísticas, sendo que 7 dessas foram de revisão e 8 são novas leis, né? E hoje, a gente está finalizando, então, né, está trazendo mais 6 matérias urbanísticas, sendo 2 delas uma revisão de leis que a gente já tem e 4 delas são novas. No total, né, ao longo desse período, a gente conseguiu trabalhar com 21 matérias urbanísticas, muito mais do que a gente tinha aprovado até 2018. Bom, da mesma forma como aconteceu nos eventos anteriores, né, a nossa audiência pública está dividida em 2 fases. Então, a primeira fase, que a gente concluiu hoje, ela se refere à parte da disponibilização das minutas de lei no site da Prefeitura e do formulário para envio de sugestões e comentários sobre as minutas que a gente vai tratar hoje nessa audiência. E agora, a gente está entrando na segunda fase, que é a realização, né, da plenária da 7ª audiência pública da revisão do plano diretor. A nossa programação de hoje tendo início às 18 horas, a leitura do regimento interno. Às 18h10, a gente vai apresentar as minutas de lei.
Às 19h10 está previsto, então, um período para questionamentos, sugestões, e às 19h30 a gente pretende encerrar essa audiência pública. Vou dar início agora à leitura do regimento da 7ª audiência pública. Capítulo 1. Do objetivo e demais disposições gerais sobre a audiência. Artigo 1º. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária será realizada nas modalidades presencial e virtual no dia 16 de dezembro de 2021, com início às 18 horas, no plenarinho da Câmara Municipal da Araucária, localizado na rua Irmã Elizabeth Verca, número 55, bairro Estação, Araucária, Paraná. E disponibilizada no sítio eletrônico www.araucaria.pr.gov.br. Em observância à Lei Federal número 10.257 de 2001, assim como a Lei Orgânica do Município da Araucária, ao artigo 207 da Lei Complementar número 19, Plano Diretor da Araucária, e as disposições desse regimento. Artigo 2º. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária nas modalidades presencial e virtual tem como objetivo apresentar as minutas das leis complementares à Lei do Plano Diretor, visando a equidade socio-territorial e ao desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 10 anos. Capítulo 2. Da programação, organização e funcionamento da audiência. Seção 1. Da programação. Artigo 3º. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária nas modalidades presencial e virtual terá o seguinte desenvolvimento. Primeira fase, disponibilização das minutas de lei e de formulário para envio de sugestões e comentários sobre as minutas objeto da audiência. Segunda fase, realização da plenária da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária em ambiente presencial e virtual. Artigo 4º. A segunda fase da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária nas modalidades presencial e virtual contará com a seguinte programação. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, 18 horas, plenária, leitura do regimento da audiência. 18h10, plenária, apresentação sintética das minutas de lei. 19h10, questionamentos. 19h30, encerramento da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor. Parágrafo único. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, poderá ser encerrada antes do horário estabelecido no presente artigo, caso a apresentação e os questionamentos sejam concluídos. Seção 2. Do credenciamento dos participantes. Artigo 5º. Poderão se inscrever como participantes da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, pessoas interessadas na política de desenvolvimento urbano e territorial da Araucária. Parágrafo único. O credenciamento dos participantes será realizado por meio da ficha de presença na modalidade presencial e formulário no sítio eletrônico da Prefeitura, www.araucaria.pr.gov.br, na modalidade virtual, com início às 17h50, no dia 16 de dezembro de 2021, devendo ser preenchidos, no mínimo, as seguintes informações. 1. Nome completo. 2. Número de CPF. 3. Endereço. 4. Telefone ou e-mail. Seção 3. Da participação. Artigo 6º. Durante a primeira fase da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, serão disponibilizadas as minutas de lei e de formulário para envio de sugestões e comentários sobre essas minutas. Artigo 7º. As minutas de lei objeto da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, serão disponibilizadas a partir do dia 1º de dezembro de 2021 no sítio eletrônico da Prefeitura, www.araucaria.pr.gov.br, para consulta pública. Artigo 8º. Durante o período de 1 a 15 de dezembro de 2021, ficará à disposição no sítio eletrônico da Prefeitura o formulário para envio de sugestões e comentários sobre as minutas objeto da audiência. Artigo 9º. A segunda fase da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária será realizada a plenária em ambiente presencial e virtual, conforme a programação definida no artigo 4º desse regimento. Artigo 10º. Ao final da plenária, será disponibilizado o período de resposta aos questionamentos, conforme estabelecido no artigo 4º deste edital. Parágrafo 1º. Para a modalidade presencial, será disponibilizado ao participante formulário em formato físico para envio de sugestões, comentários e questionamentos sobre as minutas objeto da audiência. Parágrafo 2º. Para a modalidade virtual, ficará à disposição do participante inscrito o chat para envio de sugestões, comentários e questionamentos sobre as minutas objeto da audiência. Parágrafo 3º. As sugestões, os comentários e as perguntas passarão por moderação da equipe da organização da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual. Parágrafo 4º. Serão vedados os comentários e perguntas que: a. Tratem de assunto diverso do tema da audiência. B. Contenham declarações de cunho pornográfico, pedófilo, homofóbico, racista, violento ou ainda ofensas à honra, à vida privada, à imagem, intimidade pessoal e familiar, à ordem pública, à moral, aos bons costumes e às cláusulas pétreas da Constituição. C. Sejam repetidos pelo mesmo usuário. D. Sejam incompreensíveis.
Seção 4, da organização e funcionamento da plenária. Artigo 11. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, será presidida pelo secretário municipal de Planejamento. Artigo 12. A transmissão ocorrerá presencialmente no plenarinho da Câmara Municipal de Araucária e ao vivo em ambiente virtual do sítio eletrônico da Prefeitura. Artigo 13. Os representantes das secretarias municipais competentes farão a exposição sintética das minutas de lei. Artigo 14. Os participantes encaminharão seus questionamentos por meio de formulário de perguntas e do chat durante o período determinado para questionamentos da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, nas modalidades presencial e virtual, estabelecido no artigo 4º deste edital. Parágrafo único. As perguntas encaminhadas serão triadas, sendo arquivadas as que estiverem em desacordo com o artigo 10, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Seção 4. Das medidas de prevenção e controle sanitário na modalidade presencial. Artigo 15. A 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária, na modalidade presencial, terá capacidade máxima de 50 pessoas na plenária. Artigo 16. Os participantes do evento deverão utilizar máscara cobrindo o nariz e a boca a todo momento, exceto para ingestão momentânea de comida ou bebida. Artigo 17. Durante o evento, todas as portas e as janelas plenárias deverão ser mantidas abertas de forma a garantir a renovação natural do ar. Artigo 18. Os assentos da plenária serão demarcados, sendo algum desses bloqueados em atendimento ao disposto no artigo 11 da Resolução CESA 632 de 2020. Artigo 19. Os participantes da modalidade presencial deverão cumprir o disposto nos artigos 15 ao 18 deste regimento. Parágrafo único. O participante que não atender ao disposto no caput desse artigo não poderá permanecer na plenária. Capítulo 3. Das disposições finais. Artigo 20. O município de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, coordenará o processo de organização e realização da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária nas modalidades presencial e virtual. Artigo 21. Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento elaborar a ata da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária nas modalidades presencial e virtual. Parágrafo único. A ata da audiência será disponibilizada em até 5 dias úteis no sítio eletrônico da Prefeitura. Artigo 22. O vídeo da 7ª audiência pública da revisão do Plano Diretor da Araucária será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura. Artigo 23. Os casos omissos ou conflitantes deverão ser decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento. Bom, os objetivos agora dessa 7ª audiência pública é apresentar para a população, então, um conjunto de minutas de lei que tratam dos instrumentos urbanísticos e da regularização das edificações, regulamentando, então, a lei complementar número 19, que é a lei do plano diretor, e as demais leis complementares, de modo a garantir a gestão democrática da cidade, como estabelece o Estatuto da Cidade. A gente vai iniciar essa apresentação, então, pela regulamentação dos instrumentos urbanísticos, que são a transferência do direito de construir, a outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa da alteração de uso, a compensação paisagística e a zona especial de interesse social. Na sequência, a gente vai falar sobre a regularização das edificações. Então, o primeiro instrumento é a transferência do direito de construir. Ele está previsto tanto na lei do plano diretor, quanto na lei do zoneamento de uso e ocupação do solo. E o que é essa transferência do direito de construir? Ele é uma autorização, que é dada por uma lei municipal, para que a administração pública permita que o proprietário que seja dono de um determinado terreno urbano possa exercer em outro local o seu direito de construir básico, ou seja, o seu direito de construir dentro dos limites estabelecidos pelo coeficiente de aproveitamento básico. Quando esse proprietário não consegue exercer esse direito, em todo ou em parte, dentro do seu lote. Para a gente poder entender como é que funciona esse instrumento, a gente precisa saber o que é o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento é um valor que a gente encontra lá na tabela lá de ocupação do solo, que está na nossa lei de zoneamento, e ele é um fator numérico que relaciona a área total permitida da construção e a área do terreno. Então, vamos imaginar que a gente tem um terreno, como está indicado aqui nessa imagem. E nesse terreno eu tenho o direito de construir uma determinada área. O meu coeficiente de aproveitamento, ele vai ser igual à área total dessa edificação, o total que está edificado, divididos pela área do terreno. Então, para você calcular a área que eu posso construir dentro desse meu terreno, dentro desse meu coeficiente de aproveitamento básico, basta multiplicar o coeficiente de aproveitamento que está na tabela do zoneamento pela área do terreno. E como é que eu vou aplicar isso dentro da transferência do direito de construir? Então, vamos imaginar que a gente tem um lote, esse mesmo lote eu tenho uma edificação tombada, por exemplo, que ela tem
uma lei que protege, ela não pode ser demolida, eu vou ter que manter essa edificação, então eu tenho uma certa restrição em edificar, né? Então, se eu fosse utilizar esse meu coeficiente de aproveitamento básico, eu teria uma área, né, uma determinada área para edificar, só que eu não consigo, de repente eu consigo edificar em parte, mas ainda assim tem uma determinada área que eu poderia construir, mas que eu perdi esse direito porque eu tenho uma edificação para ser preservada. Então, a lei da transferência do direito a construir ele vai permitir que essa área excedente seja transferida a um outro lote, né, onde a lei diga que eu posso construir dentro de um limite de coeficiente de aproveitamento máximo. E aonde que a gente vai poder aplicar esse instrumento? Quando se tratar só de transferência, eu vou poder utilizar esse instrumento nos imóveis que estão localizados no setor histórico, lá na zona central, na zona de conservação ambiental, em algumas situações de imóveis que possam ser doados total ou parcialmente por poder público como uma forma alternativa ao Instituto da Desapropriação. Posso utilizar esse instrumento também em imóveis que sejam classificados como unidades de interesse de preservação, ou então imóveis que sejam tombados. E também imóveis que tenham área de preservação permanente ou remanescentes florestais nativos, né, desde que essas áreas ocupem pelo menos 80% do lote e não seja possível, né, ao proprietário utilizar todo esse potencial dentro do lote dele. E a gente tem algumas situações onde a gente vai poder transferir e receber, que são aqueles instrumentos que são delimitados ali pela operação urbana consorciada, né, que é o instrumento que a gente aprovou, né, na última audiência, e nos imóveis que estão inseridos em zonas especiais de interesse social. E, por fim, a gente tem as situações onde a gente só vai poder receber, então, esse coeficiente de aproveitamento, né, que são os imóveis que estão localizados na zona de consolidação central, nos eixos de centralidade e nos eixos de consolidação. Puxa mais o seu microfone aqui, Natália. Isso aí, Lua. Ok. E como é que eu faço para calcular esse volume a ser transferido? Dentro do nosso minuto de lei, né, se vocês deram uma olhada, vocês viram que existe uma fórmula lá. Como é que eu vou calcular? Eu vou ter o potencial construtivo transferível, ele vai ser igual ao potencial construtivo do imóvel transmissor, né, ou seja, aquele imóvel que vai transmitir o potencial, multiplicado pelo valor do metro quadrado do imóvel que está transmitindo esse potencial, divididos pelo valor do metro quadrado do imóvel que está recebendo esse potencial, e multiplicado por um fator de planejamento. Tá? Então, voltando naquele nosso exemplo do imóvel tombado. Né, digamos que eu tenho um terreno lá de 1.000 metros quadrados, né, e o valor do metro quadrado desse lote, na região onde ele está inserido, seja de R$2.000 por metro quadrado. Essa área ela tem um coeficiente de aproveitamento básico de 4, né, então, se eu tiver, por exemplo, um imóvel tombado de 1.000 metros quadrados, eu tenho ainda a possibilidade, né, dentro dessas restrições que eu tenho de construir mais 500 metros quadrados, eu fico com um saldo de 2.500 metros quadrados que eu não consigo edificar no meu lote. Mas eu posso transferir esses 2.500 metros quadrados para um outro lote que tem essa possibilidade de receber esse potencial, né? Então, vamos imaginar um outro lote que esteja recebendo, que seja um lote aí de 1.000 metros quadrados, né? O valor do metro quadrado do lote é de R$1.000, o coeficiente de aproveitamento básico dele é de 3,5 e o coeficiente de aproveitamento máximo é de 4,5. Então, quer dizer que se nesse meu lote de 1.000 metros quadrados, eu tenho a possibilidade de construir mais 1.000 metros quadrados, que é menos do que eu tenho aqui nesse meu imóvel tombado. Tá? Então, aplicando ali a fórmula, com esses valores, o que eu vou ter que considerar? Eu vou ter que descontar esse valor que já está edificado, para poder chegar no valor que eu vou transferir de fato. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, em função do fator de planejamento, né? Se eu estiver transferindo para um imóvel que tenha uso misto, aplicando essa fórmula, eu posso transferir até 5.000 metros quadrados. Agora, se eu estiver transferindo para um imóvel que tenha um uso diferente do uso misto, eu posso transferir até 3.000 metros quadrados. O que é muito mais, né? Digamos, aquela situação lá que eu mostrei ali, ele teria capacidade de receber 1.000 metros quadrados. Pelo cálculo, o valor fica muito acima disso. Então, o proprietário ele tem a vantagem que ele não precisa transferir na totalidade. Ele transfere os 1.000 metros, por exemplo, que é o que está limitado,
para aquele lote em questão, e o restante, o proprietário do imóvel tombado, ele fica com certificado com a diferença que ele ainda teria de crédito. O próximo instrumento é a outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa da alteração de uso. São dois... Olha, vamos voltar um pouquinho ali, nessa primeira proposta. Como que nós poderíamos falar dessa proposta de maneira um pouco mais... Um exemplo um pouco mais clássico? É possível ou não? É possível? Falar de uma forma mais clássica. O que é o direito de construir? O proprietário de um imóvel, que ele pode construir uma determinada edificação, numa determinada metragem, é isso? Isso, que é o que está dentro... Por conta das limitações do zoneamento ou do uso daquela zona, não é isso? Isso. Às vezes o proprietário ele tem um terreno, nesse exemplo aqui eu coloquei um imóvel tombado, mas certo. Poderia ser uma outra situação, por exemplo, ele tem uma área grande de remanescente florestal nativo, certo. Que ele não vai poder cortar, mas ele também não vai conseguir construir porque ele tem essa restrição ambiental. Então, o que a lei vai permitir? Ele vai permitir que essa metragem quadrada que ele não vai conseguir construir no terreno dele, ele vai poder transferir para uma outra propriedade. Uma outra propriedade. Essa restrição de construir, ela tem que se dar por motivo alheio à vontade do proprietário, é isso? Exatamente. Tá. E aí ele pleiteia o direito de construir em uma outra área aquilo que ele não pôde construir na área remanescente. Exatamente. Okay. E a área para onde ele vai transferir não precisa necessariamente ser de propriedade dele. Ele pode, de repente, transferir para um terceiro. Fazer um trocadilho aqui. Transferir o direito de transferir, é isso? Isso. Ok. Mas aí isso é uma negociação daí entre particulares, né? A prefeitura não vai entrar nessa questão. Perfeito. Ok, eu acho que é isso, né? Conosco também a doutora Aline, sempre atua no direito urbanístico e está sempre nos cuidando das questões urbanas, da legislação urbana, com bastante cuidado ali na PGM. Obrigado pela presença, doutora, representando aqui a nossa PGM, né? Muito bem, eu não vou falar o seu sobrenome porque ele é um pouco complicado de se falar, mas depois a gente fala. Muito bem, eu acho que ficou claro, né, pessoal, essa questão da primeira proposta, e depois teremos ali as perguntas dessa proposta, que vai ser no final, como que seria? Vamos fazer todos no final daí. Não seria já interessante a gente, se alguém tiver alguma pergunta já, porque de repente nós vamos passar mais 4, né, e depois voltar na primeira. De repente, não possa ser no final, mas de repente se alguém queira fazer algum comentário, está ali a Fabienne Charvet, né? Eu gostaria de saber se eu tiver o direito de transferir o potencial construtivo, esse direito tem um valor comercial e quem que faria a avaliação desse valor comercial? Isso tem interesse de outras pessoas em comprar esse direito de construir? Ou é uma coisa que dificilmente está na lei, mas dificilmente alguém terá interesse em comprar, porque... E se fora o imóvel tombado, se em áreas de preservação permanente que tem um córrego na área urbana, todo imóvel, toda área de preservação é passível da venda desse potencial construtivo? Muito bem, Natália, entendeu ali acho que nós temos a questão de quantitativo e de valor, né? Isso. Na verdade, essa questão do valor é aquilo que eu já tinha comentado. Então, a prefeitura, nessa negociação, de repente, se for negociar com um terceiro, a prefeitura não vai interferir. Agora, com relação ao valor, o cálculo, nessa fórmula, daí a comissão de avaliação do município é que faz a avaliação do imóvel para poder chegar nesse valor. Aí, a questão da transferência, se você vai transferir para uma área sua ou se vai ser transferido para um terceiro, aí é uma relação entre particulares. A prefeitura não vai fazer esse tipo de intermediação. Tá? E daí, com relação às APPs, como eu tinha explicado,
Quando você tiver, por exemplo, uma área muito grande de APP que realmente acaba inviabilizando ali o lote, daí sim, há essa possibilidade de fazer a transferência. Mas é porque, muitas vezes, apesar de ter a APP ali dentro do lote, o proprietário consegue exercer esse direito dentro do próprio lote dele. Ele não precisa fazer não teria necessidade de transferir para outro local. É só quando realmente ele não consegue. E quando ele tem uma área muito grande não edificável. Tudo bem. Ela perguntou sobre a avaliação. A avaliação é feita pela comissão de avaliação da prefeitura. A comissão de avaliação da prefeitura faz uma avaliação como se fosse uma desapropriação ou uma aquisição, uma afetação de uma propriedade, e é nesse valor que você vai trabalhar o potencial, o direito a transferência do direito de construir, não é isso? Isso. Ela vai avaliar tanto do imóvel que vai transmitir o potencial, quanto do imóvel que vai receber. Porque se você viu ali na fórmula, ela considera o valor tanto do imóvel transmissor quanto do receptor. Só que existe uma diferença às vezes, por exemplo, você pega um imóvel aqui na região central, ele vale muito mais do que o metro quadrado dele vale muito mais do que um imóvel ali no final da Manuel Ribas, né, por exemplo. Então, a fórmula trabalha essas diferenças. E sempre lembrando que a gente trabalha com o metro quadrado, né, o potencial, né, que às vezes as pessoas acabam confundindo com a questão de número de pavimentos, mas não tem relação com o número de pavimentos, é com o potencial mesmo. Tudo bem, acho que é isso, né? Uhum. Podemos continuar, então? Secretária Edneia, Bruno Santos, da Secretaria de Urbanismo também aqui conosco, ok? Também qualquer dúvida, né, Natália? A Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Urbanismo, todo o pessoal da Prefeitura que trabalha na área pertinente pode esclarecer dúvidas, seja por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, né? Tem os nossos canais de acesso ali do site e os esclarecimentos serão prestados. E também essas propostas virão aqui para a Câmara, né? Para ser discutida pelo vereador, momento também que poderá ser esclarecido ou até discutido novamente aqui com os vereadores essa proposta. Vamos, então, para outra proposta, número 2. Vamos lá, então. A outorga onerosa do direito de construir é uma lei que a gente já tem aplicado, só que a gente está vindo com uma lei nova para modernizar a lei que está vigente. É uma lei que também está prevista na lei do plano diretor e na lei de zonamento do uso e ocupação do solo. E o que é a outorga onerosa do direito de construir? Ela é uma contrapartida financeira que permite que o empreendedor que queira construir em algumas regiões da cidade com um coeficiente acima do básico, ele, mediante uma contrapartida financeira, ele possa exercer esse direito de construir limitado ao coeficiente de aproveitamento máximo. Então, vamos lá para o nosso exemplo, né? Imaginando um terreno onde eu tenho um coeficiente de aproveitamento básico, né, que é o meu limite de construir, e eu desejo chegar até o meu coeficiente de aproveitamento máximo. Então, o empreendedor, ele, mediante uma contrapartida financeira, né, que é paga ao município, ele adquire esse direito de construir um pouco a mais do que a lei considera que seja o direito básico dele, né? Então, lembrando que sempre é limitado ao coeficiente de aproveitamento máximo, ele não vai poder construir sem limite. Como é que eu calculo esse valor dessa contrapartida? Ali na minuta a gente também apresentou, então, uma fórmula, né, onde a contrapartida financeira é igual a um fator de planejamento multiplicado pelo valor do metro quadrado desse lote, onde o empreendedor deseja construir a mais, que também é avaliado pela comissão de avaliação do município, divididos pelo coeficiente de aproveitamento básico. Esse fator de planejamento que a gente coloca aqui é um valor que é variável, ele vai depender muito do densamento ali da região, do número de pavimentos que o empreendedor deseja construir e a localização também do lote. Então, se a gente pegar, por exemplo, ali um lote, fazendo uma simulação ali, num lote ali na Manuel Ribas, né,
o empreendedor tem interesse em construir a partir de 11 pavimentos. Né, ele vai chegar ali no coeficiente de aproveitamento máximo de 7,5, né, sendo que ele na região, o coeficiente de aproveitamento básico dele é de 3,5. Então, voltando no nosso exemplo do lote de 1.000 metros quadrados, um lote que vale R$ 2.000 o metro quadrado. Então, fazendo a aplicação da fórmula, né, com o fator de planejamento de 0,8, a gente chega no valor de contrapartida financeira de R$ 457 por metro quadrado. Tá? Quando a gente faz a conta, às vezes pode até parecer que seja um pouco demais, né? Porque daí, por exemplo, nesse caso, se eu for considerar o valor do metro quadrado, vezes o potencial que ele tem direito, ele teria que pagar um valor, assim, relativamente alto. Só que, comparando com, né, numa possibilidade, por exemplo, porque o empreendedor tem duas possibilidades. Ele pode pagar para o município para construir nessa espécie de lote virtual, ou ele tem a possibilidade de comprar, por exemplo, um lote do lado e fazer uma outra torre dentro desse coeficiente de aproveitamento básico, sem ter que pagar para a prefeitura. Só que, no final, o metro quadrado desse custo do lote virtual, que é de 457 por metro quadrado, ele acaba ficando abaixo do que o custo do meu lote real. Né? Então, se eu comprar um lote do vizinho, eu vou pagar R$ 571 o metro quadrado. Então, é vantajoso para o empreendedor também comprar, né, pagar essa outorga. Para o município também é vantajoso. Por quê? Porque a gente acaba incentivando o adensamento, a otimização da infraestrutura que a gente já tem instalada aqui no município. Né? Então, todo mundo acaba ganhando. Onde é que a gente vai poder utilizar esse instrumento? Então, basicamente, ali nos nossos eixos, né, de centralidade e de consolidação, que são as zonas onde a gente está querendo incentivar realmente uma verticalização, nas zonas de especiais de interesse social e nas áreas onde a lei da operação urbana consorciada definir. O próximo instrumento, então, é a outorga onerosa da alteração de uso. Né? Esses dois instrumentos estão na mesma lei, só que o que tem de diferente dessa outorga? É que ela também tem essa contrapartida financeira, só que ela permite ao proprietário de um imóvel rural alterar o uso desse imóvel, né? Passando de imóvel rural para urbano, né? Mediante uma contrapartida financeira que ele paga para o município. Para calcular essa contrapartida, eu tenho uma fórmula onde eu considero, então, a área da unidade imobiliária, né, ou seja, a área desse meu lote que eu quero tornar urbano, multiplicado pelo valor do imóvel, considerando se ele fosse urbano, menos o valor dele, considerando ele rural, divididos por 10. Vamos imaginar, então, um terreno rural, né, que tenha uns 50.000 metros quadrados, um valor aí em torno de R$ 1.100.000. O valor do metro quadrado desse terreno cru está na casa de R$ 22. E se ele fosse um lote urbanizado, ele estaria valendo em torno de uns R$ 105, né, considerando que ele tenha um custo de implantação de infraestrutura próximo de R$ 24 o metro quadrado. Para esse empreendedor comercializar essa unidade, ele vai ter que descontar, então, as áreas líquidas, ele vai ter que chegar na área líquida do lote, então ele vai ter que descontar as áreas do uso institucional, que ele é obrigado por lei a doar para o município, para poder fazer implantação, né, de creche, escola, unidade de saúde. Ele vai descontar a área livre, que é a área destinada, então, para implantação de parques e praças. Vai ter que descontar a área destinada ao sistema viário, e no final ele vai ficar com uma área útil aí em torno de 31.000 metros quadrados. Multiplicando, então, pelo valor do metro quadrado de um lote urbanizado, a gente chega no valor de R$ 3.300.000, né? Ou seja, quando o proprietário ele transforma um lote rural em urbano, ele sai de um terreno que vale em torno de R$ 1.100.000 e ele vai para um terreno que vai passar a valer R$ 3.300.000. Né? Ou seja, ele tem uma valorização de 300%. Né? E isso eu estou considerando apenas uma situação, por exemplo, que seja um loteamento. Claro que dependendo do tipo de empreendimento, se for um condomínio de um padrão mais alto, o proprietário, né, esse empreendedor vai acabar ainda lucrando muito mais. Então, a outorga onerosa da alteração do uso, ele também tem quando eu aplico essa fórmula,
ele chega no valor, então, dessa contrapartida que o empreendedor vai ter que pagar para o município para poder ter esse direito de transformar o imóvel rural em urbano. Então, considerando lá a área de 50 mil metros quadrados, multiplicado pelos R$ 105 do lote urbano, menos 22,25, que é o valor dele como rural, divididos por 10, a contrapartida que o empreendedor vai ter que dar ao município é em torno de R$ 400 mil. Não é um valor muito alto, mas para o município é um valor que é interessante porque acaba revertendo em benfeitorias que ele pode investir nessa própria área, né? Uma construção, por exemplo, a implantação de um parque, né? E aonde que eu vou poder implantar, aplicar esse instrumento? Não vai ser em qualquer lote rural. Então, são apenas nos lotes que estão contidos dentro da nossa zona de expansão urbana, né? Que seja ali no Guajuvira e aqui na Lagoa Grande. E esse dinheiro que o município vai arrecadar, de preferência ele vai ter que usar ali na região próxima de onde tá esse empreendimento, né? Mas pode utilizar em outras demandas do município. E ele vai ter que ser destinado exclusivamente, então, para a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, para regularização fundiária, constituição de reserva fundiária, promoção, proteção e preservação do patrimônio ambiental, natural, histórico e cultural, criação e melhoramento de espaços de uso público de lazer e áreas verdes, implantação e melhoria de equipamentos públicos urbanos e comunitários, implantação e melhoria do sistema viário e cicloviário de transporte público coletivo e ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Vamos seguir nessa linha de questionamentos após a apresentação de cada minuta. No caso de um terreno na área rural passível de se tornar urbano, a reserva legal que está oficializada e cadastrada direitinho vai permanecer quando ele for transformado em urbano? Como que faz para continuar preservando ali? Isso daí a gente teria que esperar ali o Código Ambiental para ver como é que a gente vai tratar essas áreas. Tá. Mas a princípio você está cadastrado, Samuel? Me parece, a lei já delimitou onde poderá se beneficiar da outorga onerosa de alteração de uso do solo, que são nas duas, na área rural. Isso, no Guajuvira e no Lagoa Grande. No Guajuvira, no distrito de Guajuvira, que já é urbano há algum tempo, né? E também o distrito de Lagoa Grande, que foi criado agora pelo nosso plano diretor, não é isso, Natália? É isso. Então, nessas duas regiões, se aplica esse instrumento da alteração de uso do solo. Com relação à pergunta da Fabíola, eu creio que se enquadraria lá aonde permanece sendo área rural, né? Que é a questão da reserva legal. Eu acho que eu tenho uma área que é passível de ficar urbana, já me informei, ela pode se tornar urbana, já me informei ali, sabe? Então, eu quero saber aquela parte preservada, se eu transformar em urbano, tem que manter ou deixa de ter essa exigência porque ele passa a ser urbano? A outra pergunta é que vizinhos, esses condomínios irregulares que estão na área rural, eles vão se tornar regulares com essa lei ou eles vão continuar sendo irregulares? Não, essa lei ela não abarca essa questão desses condomínios. Como eu falei, ele é exclusivo para a zona de expansão urbana, ali contíguo ao Guajuvira. É na Campina das Pedras que eu estou falando, tem uma... A Campina das Pedras ainda permanece como zona rural, né? É zona rural. Isso. Esse não vai mudar. Então não vai. Não. Mas as áreas que estão perto do eixo da rodovia ali tem 500 metros para dentro que pode se tornar urbano. Ok. Você está falando do eixo de desenvolvimento industrial. Está dentro dos 500 metros do eixo, estou falando dali. Que compreende, o eixo do desenvolvimento compreende 1.000 metros do eixo para os lados da rodovia PR 423 e também da 476. E com relação às vias principais rurais, que é a Avenida Independência, São Casimiro, não vou lembrar todas agora, Roque Dural, isso. Aí Pedro Eusébio, que é a estrada do Tietê, né?
O eixo é 500 metros Sim. nas laterais, 500 metros de profundidade, nessas vias rurais Não, mas principais. É sobre essas áreas que eu estou perguntando, assim, que hoje são rurais, mas são passíveis de se tornar urbanas, né? Sobre essas, especificamente dessas. Sim, ela se torna urbana no plano do desenvolvimento industrial, não é isso, secretária Edneia? No plano do desenvolvimento industrial, ou seja, nem todas as atividades também poderão ser exercidas nesses eixos. Exatamente. Isso. As indústrias. Indústria Condomínio não. E se desenvolvam. Só observando aquela questão, né, Felipe, do modo rural, que é os 20 mil metros quadrados. Então, quer dizer, se aplica a normativa urbana no eixo do desenvolvimento urbano. O que nós estamos tratando aqui, nesse último instrumento, é da zona de expansão do Guajuvira, E da zona de Lagoa expansão Grande. urbana do Guajuvira e da Lagoa Grande, que é conhecido como Vila do Sossego, não é isso? É isso. Que já é um aglomerado urbano importante e que foi transformado, digamos assim, em área urbana que poderá se expandir através do uso desse instrumento. Né? Lembrando que também essa proposta não é pronta e acabada, ela será passiva de adequações, né, Naomi? Discussões, de maneira que melhor viabilize também o uso e que os empreendedores possam usufruir desse instrumento. Porque, caso contrário, Tavares, também será mais um instrumento, uma normativa que não vai ter seu efeito alcançado. Por isso que é importante a audiência pública, para a comunidade conhecer a proposta e, na sequência, o debate através da instância competente, que é a Câmara Municipal, que também vai se debruçar na proposta. Muito bem. Exatamente. Fixou na matrícula, a reserva legal não se muda mais, né? Ela permanece como averbada. Vamos adiante. Falamos de 3 instrumentos já, Natália? 3 instrumentos. Vamos agora para mais um, que é a compensação paisagística. Vamos ver que negócio é esse. Então, a compensação paisagística também é um instrumento que está previsto na Lei de Zonamento e Uso e Ocupação do Solo. E essa lei é um conjunto de regras de ocupação dos lotes que buscam melhorar a drenagem urbana, minimizar as ilhas de calor aqui no município e qualificar a paisagem urbana aqui da Araucária. É um instrumento que a gente vai aplicar mais nessa região mais central aqui do município, né, na zona de consolidação central, na zona de consolidação Vila Nova, do Costeira, zona residencial 3 e nos eixos de centralidade e de consolidação. E como é que funciona esse instrumento? Então, diferente da outorga onerosa, onde o empreendedor ele tem que dar uma contrapartida financeira para poder construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, esse instrumento permite ao empreendedor construir acima desse coeficiente de aproveitamento básico, mediante uma contrapartida ambiental e paisagística, digamos assim. Então, assim, quais são essas medidas? A gente classifica elas em 2. Então, a gente vai ter sempre, o empreendedor vai ter que sempre apresentar algum tipo de solução construtiva e solução paisagística, né? As soluções paisagísticas, elas compreendem a cobertura verde, a parede verde, o sistema de aproveitamento de águas pluviais, que a gente já está familiarizado, né, com esse sistema, a área com piso semipermeável. E as soluções paisagísticas são as áreas ajardinadas e a área pública livre, que seria uma espécie de uma praça. Então, das soluções construtivas, a cobertura verde, ela consiste, então, na implantação de uma camada de vegetação sobre a laje das edificações, né? É o exemplo, acho que a gente tem, por exemplo, aqui na prefeitura, né, onde a gente tem uma cobertura verde. Para o empreendedor ter direito ao aumento desse potencial por meio desse instrumento, então, ele teria que atingir pelo menos 40% da área total coberta. Tá? Lembrando que pela lei,
Isso para ele poder ter os 100%, né, do coeficiente que a lei permite. Agora, se ele fizer um pouco menos que esses 40%, né, assim como fizer um pouco menos do que as outras soluções, ele consegue aumentar esse potencial de forma proporcional à benfeitoria que ele fez. A outra solução construtiva que a gente tem é a parede verde, que consiste no tratamento, daí, ao invés de ser na cobertura, ele é na face externa da edificação, podendo inclusive ser no muro da edificação, desde que essa face e esse muro sejam visíveis do logradouro público. O empreendedor ele precisa atingir pelo menos 10% da área da fachada visível para poder ter direito, então, a esse coeficiente de aproveitamento, a esse incremento. Outra solução construtiva é o sistema de aproveitamento das águas pluviais, né, que o município já aplica. Só que para ele poder ter direito a esse aumento, seria nos casos onde a lei ainda não tinha obrigado o empreendedor a implantar esse sistema de aproveitamento de águas pluviais. Então, ele trazendo esse benefício para a cidade, ele recebe como contrapartida o aumento do potencial construtivo. E, por fim, eu tenho o piso semipermeável, que são os pisos dremantes, que facilitam a permeabilidade da água do solo. E para esse o limite é de 5% da área total do lote. Lembrando que no caso do piso semipermeável, essa área não pode ser contabilizada ali na área permeável, que já é obrigatória por lei. As soluções paisagísticas, elas compreendem, então, a área jardinada, né, que é qualquer espaço livre, lá onde a gente tem o predomínio de vegetação, né, sobre o solo natural. Então, não vale, por exemplo, uma vegetação em cima de uma garagem que fica no subsolo. Ele precisa realmente garantir a permeabilidade desse solo para poder ser considerado como uma solução paisagística, né, dentro desse pedido de aumento de potencial construtivo. Ele precisa atender pelo menos 10% do total da área do lote para poder ter direito a esse incremento de potencial. E a outra solução paisagística é a área pública livre, que seria uma espécie de uma praça que ficaria na área frontal, né, dos edifícios, né, na parte frontal do lote, com uma profundidade mínima de 6 metros e que tem essa característica mesmo de praça, né, ou seja, que não seja uma área que fique fechada ao público, mas que seja uma área aberta onde as pessoas possam também circular. Muito bem. Ficou bem explicadinho, né? Esse instrumento eu acho sensacional, sabe? É muito legal. Falar aqui a grosso modo, né, secretária? Você pode construir um determinado número nessas zonas das quais a lei trouxe, mas se você utilizar uma dessas soluções sustentáveis, ecológica, você ganha o direito, uma compensação de construir mais, não é isso, Natália? Exatamente. Falei muito simplório aqui, mas acho que seria exatamente isso, né, secretária? Isso. Uma vez aprovado, é um instrumento moderno que está surgindo aí, o fruto do trabalho da nossa Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Planejamento, mas é um instrumento moderno, muito bacana. Vai ser uma grande opção, né, para o desenvolvimento de projetos modernos aqui da cidade. Está aí um instrumento bacana para os arquitetos, como é a nossa secretária, a Natália também, e os arquitetos, o Luan, Soni é arquiteto ou engenheiro? Arquiteta, né? O Luan é engenheiro, né? Engenheiro. E falando em arquiteto, o arquiteto Marcelo Furma aqui conosco, que deu uma contribuição muito legal no desenvolvimento nosso plano diretor, da nossa revisão do plano diretor, não é isso, Naomi? Muito bem. Realmente, o uso desse instrumento vai deixar a cidade bonita, com essa onda de calor, por exemplo, hoje, onde os edifícios que contam com essas soluções vai amenizar essa onda de calor e trazer mais qualidade de vida numa cidade industrial como a nossa. Muito bem.
Felipe Rigotti, ok? Tem alguma... O pessoal está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, né? Se alguém fez alguma pergunta, na sequência nós vamos falar sobre isso. Natália, podemos seguir adiante? Vamos lá. Agora, Zona Especial de Interesse Social. Muito legal também esse instrumento. Ele vai trazer soluções interessantes aí para a construção de habitação de interesse social, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, a Zona Especial de Interesse Social, a gente já tem uma lei hoje, né? Então, seria uma nova lei para modernizar o que a gente tem vigente. Está previsto também no plano diretor e na lei de zonamento e desocupação do solo. E o que é as EIs? As EIs são as parcelas urbanas que são destinadas à regularização fundiária e à produção de habitação social. Só que elas têm regras próprias, né? Elas não seguem os mesmos parâmetros que estão estabelecidos nas nossas leis de parcelamento e de uso e ocupação do solo. As EIs classificam em dois tipos, né? Então, a gente tem as EIs tipo 1, que é as EIs específica para regularização, e as EIs tipo 2, que é as EIs para produção de habitação. Qual que é o objetivo, então, das EIs tipo 1? Então, como eu falei, é regularizar, então, jurídica e urbanisticamente as áreas que já são ocupadas por famílias de baixa renda, né? Só que utilizando, então, parâmetros específicos de ocupação do solo, justamente para conseguir viabilizar essa regularização. Porque a gente sabe que muitas vezes essas ocupações, elas sempre ocorrem de forma desordenada, e a gente não consegue aplicar a nossa lei de zoneamento da forma que a gente pensou. Então, a gente precisa flexibilizar um pouco esses parâmetros para poder dar a possibilidade para essas pessoas, né, terem acesso à cidade, a uma habitação regular. Lembrando sempre que independente dessa flexibilização, essas normas aqui das leis sempre tem que ter esse cuidado em atender a questão da legislação ambiental, tá? Que é uma forma até da gente garantir a qualidade de vida dessa população que mora nessa região. E quem que vai poder solicitar as leis? A União, o Estado do Paraná, o município da Araucária, né, que pode ser diretamente por meio do Executivo ou por meio das suas entidades de administração indireta. Podem ser os proprietários desses imóveis, podem ser os beneficiários, né, que podem pedir de forma individual ou de forma coletiva, que sejam implantadas as leis nas áreas onde eles vivem, pode ser a Defensoria Pública e pode ser até o Ministério Público. Onde que a gente vai poder instituir as leis tipo 1? Nas R1, a gente vai poder instituir as leis tipo 1 somente nas áreas que forem identificadas até a publicação da Lei Complementar número 25, que é a Lei do Zoneamento. Nas demais zonas, a gente vai poder instituir até a data de publicação dessa lei que a gente está discutindo hoje. Como é que vai funcionar esse processo de ZEIs? O início do processo das ZEIs tipo 1 é através do decreto de criação, né? Esse decreto de criação, ele vai ocorrer por meio de um parecer, tanto da Secretaria Municipal do Planejamento quanto do Urbanismo, né? Um parecer favorável, e a aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor. Tendo esse decreto, que a gente consegue dar início, então, ao plano urbanístico, né? Esse plano urbanístico é um documento que vai trazer todo o cadastro das pessoas que vão ser beneficiadas, uma análise das questões físicas e ambientais ali da área onde a gente vai instituir essas leis, um levantamento dos equipamentos urbanos, né? Ou seja, a infraestrutura, os equipamentos comunitários, como escolas, creches, unidades de saúde que existem ali no entorno ali da região, e o estudo das desconformidades, né, com relação à situação jurídica, né, a questão urbanística, até mesmo ambiental. Finalizado esse plano urbanístico, né, a Secretaria Municipal do Urbanismo é que vai fazer essa análise e aprovação desse plano urbanístico para, então, encaminhar para a audiência pública. O objetivo da audiência pública é justamente apresentar para a população o que está sendo planejado, né, previsto ali para essa área onde foi instituída as ZEIs tipo 1. A audiência pública ela vai ocorrer apenas nas situações onde a gente tem áreas com ocupações maiores, né, a partir de 51 unidades habitacionais. Quando tiver menos do que isso, então a gente tem um processo um pouco mais simplificado, e essa ZEIs, então, ela é submetida diretamente ao Conselho do Plano Diretor.
Finalizada essa etapa, aí sim a gente tem início ao projeto de regularização fundiária, né, que daí é um processo que vai tramitar lá pela Secretaria do Urbanismo, né, e vai ser aprovado como qualquer projeto. Já as EIs tipo 2, né, é aquelas EIs para produção da habitação. Então, qual que é o objetivo dessas EIs? É induzir a ocupação dos vazios urbanos. Ela também vai ter parâmetros especiais, né, ela vai ser um pouco mais flexível do que a nossa lei de zoneamento, que é justamente para poder garantir uma oferta maior de moradia e de lotes para a população de baixa renda, né, e com isso a gente garantir a melhoria da qualidade de vida dessa população. Quem que vai poder solicitar a criação das EIs tipo 2? Somente a União, Estado do Paraná e o município da Araucária, né, que pode ser por meio da administração direta ou indireta. As EIs tipo 2, ela vai poder ser implantada, então, na zona central, na zona mista do Capela Velha, na zona mista do Campina da Barra, nas zonas de consolidação central, do Vila Nova e do Costeira, e nas zonas residenciais 2 e 3. Diferente das EIs tipo 1, a tramitação das EIs tipo 2 ela vai iniciar pelo plano urbanístico, né? Nesse plano urbanístico, então, o interessado ele vai ter que apresentar a área onde ele pretende criar essas EIs, qual é a localização dela, apresentar documentos que comprovam, então, a propriedade dessa área, indicar qual que é a finalidade dessas EIs e fazer uma análise urbanística ali da área e do entorno dessa área. Esse plano urbanístico também é aprovado pela Secretaria Municipal do Urbanismo e, então, encaminhado para audiência pública, da mesma forma que as EIs tipo 1. Esse plano urbanístico só vai ser apresentado em audiência pública quando ele tiver a partir de 51 unidades habitacionais. Menos do que isso, ele é submetido, então, ao Conselho do Plano Diretor, que também representa a sociedade civil. Após isso, aí sim é instituído o decreto de criação, né? Esse decreto também fica condicionado a um parecer favorável tanto da Secretaria de Planejamento quanto da Secretaria de Urbanismo e a aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor. E somente finalizada essa etapa é que a gente dá início ao projeto, que também vai passar por toda a tramitação ali na Secretaria do Urbanismo até ser aprovado. Muito bem. Entendeu, Tavares, a dinâmica dessa lei que estabelece as zonas especiais de interesse social? Então, Natália, pela proposta, são dois momentos, digamos assim. A tipo 1 é onde já está consolidado um loteamento. Quantos metros quadrados é o lote padrão hoje para você lotear uma gleba em Araucária? Depende da zona, Samuel, mas vou colocar aí uns 360 metros quadrados. Certo, 360. Mas aquela localidade, aquela comunidade já está consolidada e se você apresentar um plano urbanístico, ela não vai alcançar cada unidade os 360 metros. É isso, Sani? Certo. O projeto. Exatamente. Muito bem. Ele ficou mais enxuto o processo. Ficou bem mais. Você está... Esse exemplo que você deu, Sani, é numa comunidade já consolidada, não é isso? Sim, porque existe a ocupação orgânica que vai acontecendo, né? E existe, às vezes, uma proposta nova, né? Quando você vai fazer uma proposta nova para uma área, mesmo que seja para taxa dele, já tem que ter um projeto. Muito bem. E uma área que já existe, a coisa já está lá, não tem como você fazer um plano urbanístico em cima de alguma coisa que já está lá. Deixa eu fazer uma comparação aqui, não sei se nós estamos trazendo uma normativa para o plano municipal. Nós temos dois institutos, que é o REURB, que me parece, Marcelo, que quase que assemelha às EIs, e nós temos também o Moradia Legal, que acabamos de
saía uma sentença ali do Xangai, né, que já era uma comunidade consolidada, e através desse programa Moradia Legal, que assemelha mais ou menos uma zona especial, e me parece que os lotes ali não têm esse tamanho padrão, e mediante um plano urbanístico, foi deferido, né, nesse programa Moradia Legal, o título de propriedade para aquela comunidade. Aí já tem um segundo benefício, que é o título de propriedade, né? Às vezes nós estamos falando aonde as pessoas ali residem, e esses lotes não alcançam o padrão, não é isso, Natália? Não alcança. E mediante um plano urbanístico também venham ser regularizados. A tipo 2, falei certo ou não? Com relação a tipo 1? A tipo 2, você quer empreender numa gleba, em determinadas zonas que a lei permite, e para alcançar mais unidades, Tavares, você faz um plano urbanístico com tamanhos de lotes, é isso? E que proporciona maior quantidade e que o critério para fazer ascensão a essa propriedade seria a renda até determinado valor, não é isso? No plano urbanístico ele não vai chegar a fazer o projeto, Samuel. Ele vai ser mais simplificado. Ele vai ser uma espécie de um diagnóstico, digamos assim. Então ele não chega ao nível de detalhamento. Isso daí vai ser só no final, na fase do projeto. Depois que tiver certeza que realmente que foi realmente criada essa ZES, já foi instituída, aí sim você faz o projeto com esse nível de detalhamento, que foi isso que a Sônia falou. O que acontece hoje na lei vigente é que quando a pessoa ela entra com esse processo de ZES, ela já chega com um processo bastante adiantado, né, sem ter certeza que aquilo realmente vai acontecer. E agora não, agora a gente deu uma simplificada nesse processo, né, deu uma enxugada nisso, e daí o responsável que vai fazer esse projeto, ele vai detalhar isso só no final, quando já tiver tudo certinho. Ele já tem esse diagnóstico, ele já sabe qual que vai ser o perfil que ele vai atender ali da população, ele já tem a questão fundiária já resolvida, e aí sim ele vai desenvolver o projeto em cima dessa área. Então ele ficou mais simplificado, ficou mais enxuto o processo. Até 51 unidades, passa pelo Conselho do Plano Diretor. Acima de 51 unidades, com audiência pública. Isso. Isso vai facilitar e vai fomentar também a produção de unidades habitacionais, seja pelo município, seja pela Coab, seja pelos empreendedores também ou não? Isso, porque às vezes não é uma gleba grande que você vai ter 100 unidades, às vezes você tem um lote pequeno que você está regularizando e você tem umas 4, 5 famílias que residem lá nessa área e você vai regularizar elas por meio do instrumento das ZES. Então ele acaba deixando menos moroso esse processo. Muito bem. Acho. Felipe. Que vai facilitar, não é isso, Felipe? Muito bem. Acho que mais algum comentário sobre a lei de ZES, que nós chamamos? Vamos adiante, então? Vamos lá, vou passar. Regularização de edificações. Esta lei, Felipe... Essa eu vou passar a palavra, então, para o Felipe. Felipe, chega para cá, para você falar aqui no microfone. Vai entrar para a posteridade aqui, né? Vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. E também nos arquivos da Prefeitura, o seu vídeo, Felipe. E aí você, daqui 10 anos, 20 anos, quem sabe os netos do Tavares vai lá assistir esse documentário da 7ª audiência pública da Lei de Regularização de Edificações. Esta lei, eu falei com o Felipe que esta lei é legal porque vem proporcionar a regularização das edificações e que Araucária tem bastante, né, secretária? Até foi dada uma solução via decreto, com laudo de um profissional para conceder o alvará de localização e funcionamento, mas agora temos uma proposta efetiva. E o Felipe vai contar para nós
Como que vai se dar isso? Felipe? Boa noite a todos, meu nome é Felipe, sou arquiteto da Secretaria de Urbanismo. E a gente vai falar um pouquinho agora da Lei de Regularização de Edificações. E o que é essa lei? Ela estabelece normas e condições para regularização de edificações que estejam em desacordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo dispostos na Lei do Zoneamento e da Ocupação do Solo e o Código de Obras e Edificações. Porque, assim, hoje em dia, as edificações que elas não estão com projeto aprovado na Prefeitura, elas não estão regulares, que atendam à legislação vigente, elas podem ser regularizadas normalmente. Só que algumas vezes as construções são feitas em desacordo com essa legislação. E para essas construções, hoje em dia, ainda não tem uma solução. Daí essa legislação vem trazer essa solução para essas pessoas que construíram suas casas, seus comércios, né, em desacordo com a legislação e querem se regularizar, né? Então, os principais objetivos dessa lei é que as pessoas possam viver, trabalhar e passar seus momentos de lazer em edificações seguras, salubres e habitáveis. E também oferecer soluções para a regularização das atividades econômicas, com o menor impacto possível para as atividades, né, para os empreendedores. E alguns efeitos secundários dessa legislação seriam trazer as edificações para a formalidade, ela também agrega valor aos imóveis. Porque se você tem uma edificação que a documentação está toda certinha, ela tem um valor maior do que uma edificação que a documentação não tá completa, né? Ela tem a possibilidade de fomentar também o mercado da construção civil, por conta das reformas, adaptações e projetos que podem ser necessários para a regularização das edificações. E ela possui prazo de vigência de 4 anos, com mais um ano para as pessoas finalizarem as regularizações das edificações. Porque a gente quer que as pessoas regularizem essas edificações nesse período, né, o quanto antes, e tem essa janela para as pessoas poderem regularizar, né, para que elas façam o quanto antes possível, né, para que quanto mais edificações regulares no município, melhor para a segurança das pessoas, né, e as condições de habitação das nossas edificações aqui no município. Quais edificações podem ser regularizadas? As que estiverem construídas com sistema estrutural e cobertura antes da entrada em vigência dessa lei de regularização. As que tenham estabilidade estrutural, salubridade e habitabilidade atestadas por responsável técnico. Então, esse responsável técnico, que geralmente é um engenheiro civil ou arquiteto, né, ele vai assinar um termo de segurança da edificação, atestando que ele foi no local e verificou que essa edificação ela é estável, né, e ela é segura para ser ocupada. Edificações que estejam fora da área do ordenamento territorial definido pelo Estado, porque aqui em Araucária a gente tem algumas áreas de proteção ambiental que elas são regidas por legislação estadual, daí sobre essas áreas a gente não pode legislar, né? E alguns outros casos previstos no artigo 4º da Lei de Regularização. Daí vocês podem conferir a minuta pelo site também, após a audiência aqui, quem tiver alguma dúvida, né? Edificações que podem ser regularizadas que estão em desacordo com a legislação. As que contêm compartimentos sem iluminação ou ventilação natural, as edificações que possuem uma taxa de ocupação ou coeficiente de aproveitamento maior do que o previsto na legislação. Até a Natália explicou o que é o coeficiente de aproveitamento, né, que é o quanto você pode construir no seu lote. Então, se a edificação foi construída maior, você pode regularizar pela lei de regularização, né? Edificações que avancem sobre recuo frontal, afastamentos laterais ou de fundos. Edificações que tenham portas, escadas e rampas em desacordo com a legislação. Por exemplo, uma escada muito estreita, né, alguma situação assim. Edificação que não atenda a taxa de permeabilidade mínima. A gente tem muitos casos de pessoas que lajotam o lote inteiro, né, fica sem permeabilidade. A gente tem a possibilidade de regularizar sem a pessoa precisar fazer uma obra, né, para corrigir essa situação. Edificações que não têm o mínimo de vagas de estacionamentos exigidas pela lei. Sublotes com área ou testada menores que o mínimo permitido. Edificações sem sistema de contenção de cheias, aproveitamento de águas pluviais, cortina verde, entre outras exigências que tem na legislação e que pela edificação está existente, ela não consegue cumprir essas exigências, né? Então, a gente tem uma série de irregularidades que poderão ser regularizadas agora com essa lei de regularização de edificações, para que as pessoas não precisem demolir as edificações delas para estarem regulares, né? Essa regularização de edificações ela é feita de forma onerosa, ou seja, há custos adicionais para você regularizar uma edificação em desacordo com a legislação vigente. Por que isso? Porque a lei de Código de Obras, ela prevê que a regularização especial de edificações é de caráter oneroso. Então, a gente teve que estabelecer uma taxinha educativa, né, que é a compensação pecuniária urbanística,
para que as edificações que sejam regularizadas em desacordo com a legislação, elas paguem um pouquinho, mas que elas possam ser regularizadas, né? E essa taxinha, ela vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que, entre outras atribuições, né, esse dinheiro vai para a urbanização, revitalização e requalificação de áreas públicas, instalação e manutenção de equipamentos comunitários, desapropriação de áreas para implementação de equipamentos comunitários, áreas de lazer, infraestrutura urbana, entre outros benefícios para a coletividade, né? E como que a gente calcula esse valor da compensação pecuniária urbanística? Nos anexos da lei tem algumas fórmulas que, para cada item que possa ser regularizado pela lei de regularização, tem um custo que é calculado sobre aquele item específico. Por que a gente pensou a lei dessa forma? Porque algumas vezes as edificações elas têm várias questões que estão irregulares, né? E para cada uma delas tem um cálculo diferente. Ou seja, se a pessoa, ela vai apresentar o projeto da edificação como ela está no local. Daí a gente vai analisar esse projeto, né? E vai dizer para ela quanto que é o custo dela regularizar a edificação da forma que ela se encontra lá no local. Se ela achar por bem ela fazer uma obra para regularizar essa situação de acordo com a legislação, ela não vai mais ser cobrada por esse item que estava em desacordo e que ela vai fazer a obra para transformar esse item em de acordo com a legislação. E aí a gente também tem descontos para edificações antigas, quanto mais antiga a edificação, maior o desconto desse valor. E para usos habitacionais, casas, né, e comerciais e de serviços, a gente também tem descontos, porque a gente entende que a pessoa que vai regularizar a casinha dela, ela tem uma menor capacidade de contribuir, né, com esse valor. A gente vai fazer a gente fez uma simulação aqui, enquanto a gente estava elaborando, né, as fórmulas de cálculo da compensação. Uma habitação unifamiliar no bairro Iguaçu, que foi construída em 2005, por exemplo, né, numa área de lote de 360 metros quadrados. Esses valores da compensação são calculados em cima do valor venal do terreno e da edificação, dependendo da infração que a pessoa cometeu, a infração urbanística que essa pessoa cometeu quando ela construiu a edificação, né. Nesse caso, a gente pegou uma habitação unifamiliar que tem várias questões que estão em desacordo com a legislação. Por exemplo, a pessoa construiu 40 metros quadrados no recuo frontal obrigatório. Daí ali ela vai lá, tem a fórmula, né, que ela tem que aplicar essa área de 40 metros quadrados e vai dar o valor daquele item específico, né. Ela tem uma escada em desacordo com a legislação, ela impermeabilizou o lote inteiro dela com piso, né, ela tem uma taxa de 0% de ocupação, de impermeabilidade, e ela tem uma vaga de estacionamento no recuo. Então, apesar de ter todas essas questões em desacordo com a legislação, quando a gente faz o cálculo da compensação pecuniária urbanística, da CPU, e a gente aplica o desconto de período, porque a edificação dela está construída desde 2005, e vê que é uma habitação, a gente aplica esses dois descontos, o custo final, apesar de todas essas irregularidades, vai ser de R$ 2.989,19, que ela pode parcelar em até 29 vezes de R$ 103,08. Então, a gente pensa que esse não é um custo tão elevado para o tanto de irregularidades que ela tem ali, e a gente sabe que, na maioria dos casos, as pessoas não atendem a um ou outro parâmetro só, né? Então, esse é um caso que já tem uma acumulação de muitas coisas e ainda não ficou um custo tão elevado. Daí aqui a gente tem as etapas de como é feito o processo de regularização de edificações, né? A pessoa contrata um profissional, né, um responsável técnico, um engenheiro civil ou arquiteto, geralmente, né, que protocola o projeto da edificação a ser regularizada. Daí esse projeto é analisado pela prefeitura e pelas secretarias competentes. Daí, para a emissão do alvará de regularização dessa edificação, a análise vai apontar as divergências em relação às leis e fará o cálculo dos valores a ser pagos em compensação para cada item que esteja em desacordo, que a pessoa pode pagar em até 60 meses. Quanto antes ela entrar com o processo de regularização, mais parcelas ela vai poder, mais vezes ela vai poder parcelar esse valor. Daí, quando ela paga a custos e a primeira parcela, ela é emitida o alvará de regularização especial. Caso ela queira fazer obra de adequação, ela vai fazer depois da emissão do alvará de regularização. E aí, no final do processo, para ela regularizar totalmente a documentação do imóvel dela, ela solicita a vistoria de conclusão de obra. E aí, a Secretaria de Urbanismo vai lá vistoriar a obra dela e vai ver que está de acordo com o projeto apresentado. E aí, um outro item da regularização de edificações, né, que está dentro da lei, é a regulamentação do alvará de funcionamento provisório e dos usos tolerados, que a gente pensou em mudar em relação ao decreto que a gente tem, do laudo de
técnico de regularização de obra, né, que foi um decreto que foi publicado agora em 2021, né, para possibilitar que os empreendedores regularizem a sua atividade juntamente com a regularização da edificação, sem que seja necessário que eles interrompam suas atividades, né. Então, a gente fornece instrumentos e mecanismos para que os empreendedores não precisem parar suas atividades comerciais para regularizar suas atividades e regularizar as edificações que eles estão inseridos, né. A gente tem muitos casos de pessoas que vão alugar a edificação e depois descobrem que não tem alvará de construção, por exemplo, né. Daí, a gente sabe que isso é muito aflitivo para o empreendedor, né, que quer empreender, crescer, né, e promover o seu produto, né. Então, a gente criou um mecanismo, essa lei de regularização, para que ele possa regularizar a sua edificação tranquilamente e obter o direito de ter o alvará de funcionamento dele de forma definitiva com o tempo, né? Regularizando a edificação dele. E num primeiro momento, ele vai procurar um profissional para assinar um termo que a edificação dele é estável e pode ser ocupada, né? Porque a gente não quer também que as pessoas sofram acidentes nas edificações, né? E depois, no segundo momento, ele vai ter um prazo de até 2 anos para protocolar o projeto de regularização e poder regularizar a sua edificação e ficar com toda a documentação 100% completa e legal. Tudo bem. Felipe, deixa eu perguntar. Esse instrumento se aplica a edificações residenciais e comerciais? Comerciais e industriais. E industriais também. Bom, para uma edificação, uma construção ter conformidade, quem vai construir precisa ter o alvará de construção, não é isso, secretária? E ao final da construção, ele ter um certificado de que aquela construção foi construída dentro dos parâmetros legais, por um profissional, respeitando as normas técnicas, de acordo com o alvará que ele recebeu de construção, e aí o município faz a emissão do certificado, né? CVCO, não é isso? Certificado de vistoria e conclusão de obras, é isso? CVCO. E certificado de vistoria de de conclusão de obras, que é o ABITS, né? Uhum. Não sei se ABITS é um termo antigo. ABITS. Depende do município. Curitiba é ABITS e aqui é CVCO. Então, hoje nós temos em Araucária, que até porque Araucária não é uma cidade nova, né? Nós temos quantos? 131 anos, é isso? 1890? Até aqui, acho que dá 131, né, Naomi? Mais ou menos. Então, nós temos construções antigas, que muitas delas, na época, nem tinha normativa, né, Soni? Né? Acho que, e com essa lei de regularização, Felipe, é um anseio já de longa data. Todo dia eu tenho certeza que lá na Secretaria vocês têm um problema desse. E agora, como vamos fazer? Vamos dar o alvará de funcionamento? E se essa construção não for sadia? E se cair lá uma loja, vai cair, né? Ou seja, a prefeitura, através dos seus agentes, é que está emitindo, fazendo a emissão de um alvará de localização, de funcionamento daquela atividade, e aquela edificação não oferece segurança ou tem dúvida com relação à segurança da edificação. Então, com essa lei, que será aprovada, o empreendedor, os proprietários terão a oportunidade, né, secretária, que vai falar agora, de regularizar, dar conformidade nas suas propriedades. Boa noite, pessoal. Então, assim, a cidade ela é dividida por zonas, né, zoneamento. Cada zona ela tem uma definição específica, uma atribuição específica. E para cada zona é definido parâmetros diferenciados. Então, às vezes, alguém que constrói aqui no centro, é tomado como exemplo por um amigo que constrói lá no bairro, acaba que a construção lá do bairro fica irregular com os mesmos parâmetros que o colega construiu aqui no centro, porque os parâmetros são diferenciados. Então, o que acontece com isso? Um copia a edificação do outro, não passa pela prefeitura, acaba acontecendo as edificações irregulares. Então, essa proposta é bastante bacana. Nesse exemplo que o Felipe colocou, né, a gente viu que não chega a dar 3 mil, é uma questão ali de
40 metros quadrados de recuo ocupado, se a gente for pagar isso para um pedreiro, ele, com certeza a mão de obra do pedreiro para desmanchar essa garagem vai ser muito mais do que esses 3 mil. Então, assim, fora o recuo, né, tem outros itens que são infringidos, outros parâmetros. Então, assim, essa simulação está mostrando quão vantajoso é para a população, nesse momento, regularizar a construção, principalmente os comércios, porque para alvará de funcionamento precisa do CBCO, a obra precisa estar regular, mas também para o residencial, porque se um dia você quiser vender, a obra precisa estar averbada para facilitar financiamento. Então, é importante aproveitar essa lei, porque ela tem uma validade, né? Um período de 4 anos por mais um, e depois ela vai cessar. Então, assim, é o momento agora de regularizar as construções. E a valorização que o Felipe mencionou, uma propriedade em conformidade com a lei, ela tem mais valor, né? A secretária falou, você não consegue financiar. Eu conheço várias pessoas, vários amigos e pessoas que nos procuram, porque a Caixa Econômica não aprovou o financiamento porque não tem o habite-se. E não aprova, né? Às vezes o proprietário, o Felipe, perde um bom negócio, através de um financiamento, né, porque a edificação não está em conformidade. Então, é mais um instrumento que a Araucária precisa já de longa data passada, que também virá aqui para a Câmara para ser debatido, discutido com os vereadores. E já na sequência, né, Natália, vamos estar encaminhando com a mensagem do prefeito aqui para a Câmara esses instrumentos, para que já no início da sessão legislativa possa, e até meados de 2022, teremos aí mais esses instrumentos à disposição da comunidade. Temos pergunta, Luan? Temos uma pergunta ali. Por favor, venha aqui no microfone. Fique à vontade. Boa noite. Não sei se vocês vão saber informar, mas vai ter para esse pessoal que está regularizando imóvel alguma... Lá em Curitiba tem a lei do ISS, né? Que é aqueles 5 anos, se a obra foi construída 5 anos atrás, não paga o imposto da prefeitura. Vai ter alguma incentivo na questão do imposto no ISS aqui em Araucária? A lei tratou disso, Felipe? Na verdade, hoje em dia já tem a decadência do ISS para edificações que comprovadamente foram executadas há mais de 5 anos. Já tem hoje já a decadência já. Isso. E quando for uma regularização ainda numa zona de interesse social? Daí a zona de interesse social, ela vai ter um tempo da legislação que é diferente do tempo do restante da cidade, né? O restante da cidade é 4 anos após a promulgação da lei, podendo finalizar o processo por mais 1 ano, né? Tá. E aí, as EIs, cada decreto de EIs vai tratar a regularização de uma forma diferente. Porque a gente sabe que, por exemplo, as EIs de regularização, as pessoas, elas estão lá faz bastante tempo e as edificações, muitas vezes, quase todas, né, elas estão em desacordo com a legislação. Exatamente. E, possivelmente, essa lei vai ser só as obras feitas até sair a lei, né? Depois disso, se a pessoa construir legal, não vai entrar. Isso. Nesse período de 5 anos. Vamos supor que ano que vem eu faço uma obra irregular e eu queira regularizar. Não consigo, né? Isso, a gente entende que como agora as leis são publicizadas, né, as pessoas têm mais conhecimento e mais acesso, né, que elas têm que agora respeitar. A legislação e procurar se inteirar, e também é muito importante sempre procurar profissionais, né, para iniciar suas obras, e esses profissionais têm que estar inteirados da legislação municipal. Entendi. Então, a lei teria uma data de corte, que seria da promulgação dela para trás, seria possível regularizar. A partir daquele momento, as pessoas têm que seguir a legislação municipal. Beleza. Obrigada. Nada. Até parece, Felipe, deixa eu ilustrar um pouquinho aqui essa questão. Eu acho que o benefício até a vigência desta lei para trás, como disse o ministro esse dia, para trásmente, né? Não sei se tem essa palavra, mas ele falou, para trásmente. Eu acho que até nenhuma faculdade de ampliar esse prazo, porque a nossa lei de introdução às normas brasileiras, ela diz que ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece, né? Ora, se nós temos, se a cidade, ela até a secretária falou ali a questão da normativa, do zoneamento, a cidade é um caos
ordenado, né? O que transforma esse caos em ordem são as leis, são as normas, seja para construir, seja as normas que nos regem no trânsito, no nosso dia a dia. Então, me parece que, a partir de quando existe uma normativa, né, e segundo a nossa lei de introdução às normas brasileiras, não há faculdade, Marcelo, das pessoas não cumprir alegando que não a conhecem. Eu acho que a lei trouxe esse benefício, que a partir da publicação desta, ainda, né, de repente, também não é para incentivar ninguém a começar construções agora, né, para se aproveitar, porque a lei, de repente, demora 3 meses, 6 meses para ser, 3 meses para ser votada e sancionada e publicada, né? É aquilo que nós estávamos discutindo outro dia, o direito de protocolo, né, Natália? Lá em São Paulo, quando, há pouco tempo, nós estávamos lendo, né, Natália? A São Paulo estava aprovando a lei de zoneamento, e aí foi aquela enxurrada de protocolo de projeto, Felipe. Só ali um protocolo, um mapa qualquer ali, uma prancha qualquer, para assegurar o direito de protocolo para usufruir da existência ou não existência daqueles parâmetros, daquela normativa. Eu acho que a data de corte já vem com benefício aí, futuro, né? E será muito bem recebida, e nós vamos ter bastante projeto para vocês aprovar lá no urbanismo, viu? Pois não? Pode, fique à vontade. Falar assim que daí eu fico vendo, né? Boa noite a todos. Eu já trabalho com plano diretor há muitos anos, né? E acho injusto eu chegar aqui numa hora dessas, onde que vocês estão já com a legislação pronta, mas me causou bastante preocupação de tudo que eu li, justamente essa questão da regularização. Por quê? Porque a pessoa que falou anteriormente, ela quer saber isso. E eu só queria perguntar para vocês, por que vocês determinaram este tempo, se ao longo dos meus 30 anos de experiência em plano diretor, a régua do tempo ela é sempre mais abaixo do que vocês estão trabalhando hoje e não imediato, para não acontecer isso. A gente não tem certeza se essa lei vai ser aprovada agora neste momento, e a população aproveita isso. Eu não falo de má fé ou de uma maneira equivocada, mas porque daí não justifica os planos diretores que são feitos ao longo do tempo, porque eles vão sendo deturpados com as fragilidades e as facilidades que são dadas, né? Então, eu só queria entender o porquê, porque a primeira vez que eu vejo essa régua, assim, São José dos Pinhais acabou de fazer, acho que faz um mês que teve um debate também sobre isso, a gente põe a régua mais abaixo, pelo menos 5 anos, 10 anos, e eu entendo e eu acredito que é muito importante a regularização das edificações pela comercialização, pela valorização, né? Eu acho que isso é fundamental, as prefeituras, as secretarias de urbanismo têm que desenvolver um mecanismo para isso, mas eu achei, né, essa régua muito alta e achei o valor também, eu não sei se ele está variando conforme o zoneamento, mas com a apresentação dos R3, eu achei ela muito barata, então ela não torna uma questão educativa para a população, para valorizar o trabalho de todo o urbanismo, seja da infraestrutura, seja do sistema viário, saneamento e tudo mais. Então, peço desculpa de chegar assim na reta final, mas vai me ajudar a entender, né, e talvez colabore com outros pensamentos. Tá? Obrigada. Obrigado. Não chegou na reta final, até porque nós estamos aqui, né, secretária, discutindo, apresentando uma proposta, né, Felipe? E me parece, a sua preocupação ela é bastante pertinente, porque a secretária de urbanismo está aqui, pode me corrigir se eu estiver falando besteira aqui. Se alguém começar uma construção hoje, ele não vai conseguir seguir adiante, porque a nossa fiscalização vai lá, vai querer saber, porque nós já temos o Código de Edificações e Postura e Lei de Zoneamento vigente, né? E depois eu acho que o cara vai ter que ser meio mágico, né? Eu falei agora do direito de protocolo, porque aqui no parágrafo, no artigo 3º, Felipe, considera-se edificações construída e que possui o sistema estrutural e a cobertura executada até a data da vigência dessa lei. Então, quer dizer, o cara vai ter que trabalhar lá meio escondido do Ronaldo, né? Porque se o Ronaldo pega,
né, falou o Ronaldo, que é o nosso fiscal lá, e ele é bastante dinâmico nessa questão. Então, eu acho que pode acontecer sim, porque a imaginação e a perspicácia do ser humano Felipe, não dá para subestimar, né? Uhum. Então, faça as suas considerações, eu acho que a pergunta foi... Sim, Você sim. pode nos ajudar nessa questão. São questões muito pertinentes, né? E a nossa intenção principal é que a maior quantidade possível de edificações possa ser regularizada por essa legislação, né? A gente não quer que ninguém fique na irregularidade, né? Porque, por questão de segurança, inclusive das próprias pessoas, né? Se elas constroem sem acompanhamento do responsável técnico, a chance de ter algum problema na edificação é muito grande, né? Então, a gente tendo a maior quantidade possível de edificações que possam ter sua estabilidade e salubridade atestadas por profissional responsável e que possam ser regularizadas, trazidas para a formalidade, né? Isso é muito bom tanto para o município quanto para as pessoas que residem nele, né? E em relação aos valores da compensação pecuniária urbanística, a gente teve várias discussões sobre isso, em relação à gradação desses valores, né? E ao mesmo tempo que a senhora às vezes acha que é muito pouco, vai ter gente que vai achar que é muito caro. É muito difícil a gente estabelecer esses valores. A gente tentou se basear nos valores venais do terreno e da edificação, né? E a nossa intenção, mais uma vez, é que o maior número de pessoas possível consiga se regularizar e o maior número de edificações seja trazido para regularidade, né? Então, foram esses os principais princípios norteadores quando a gente estava elaborando essa legislação. Eu acho que um exemplo que dá para a gente trazer, Felipe, é a questão da REURB, né? Que estabeleceu também uma data, Marcelo Fubra, que ficou um especialista em REURB lá na secretaria, né, secretário? Acho que foi 2016, 31 de dezembro de 2016, né? Aqueles aglomerados formados até aquela data, né? E não adianta o cara chegar lá e dizer, olha, o loteamento aí já é de 2015. Tem instrumentos, né, que vocês utilizam que traz ali uma data da existência daquele aglomerado, daquela edificação. E também eu acho que estabelecer, desculpa, secretário, já te passo a palavra, estabelecer uma data de corte de até 2015, me parece que seria um pouco mais burocrático, porque por que não pode ser 2016, né? 31 de dezembro de 2014, não, mas espera aí, por que a construção não pode estar até 2013 ou 2015? Então, eu acho que na vigência da lei, eu acho que vai evitar uma discussão maior, né, e vai exigir, caso contrário, vai exigir uma justificativa, o porquê que você estabeleceu aquela data de corte, não 6 meses antes ou 6 meses depois. Secretária. Ela já vai estar pronta aqui na Câmara para tramitar, já no início da legislatura, que se inicia em 15 de fevereiro, e a discussão e a tramitação já começa, passa pelas câmaras técnicas, né, que vai dar parecer, e plenário. Nós estamos acreditando que até abril o prefeito vai estar sancionando essa norma. Até porque é de interesse premente, né? Já, como diz o ditado, né? Não, já deu, né? Temos que ter. Temos pressa. Isso. E a gente vê que até os próprios vizinhos, né? Eles sabem que tem que construir de acordo com a lei. Pois não? Pode, por favor.
Só um pouquinho, depois você, só um pouquinho. Eu entendo, eu respeito, acho que vocês estão no caminho certo, né? Mas eu estou, assim, nos meus 30 anos, né, de acompanhamento, o pessoal fica esperando que daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos vão fazer essa lei de novo, né? Então é só essa observação. Vocês sempre vão fazer isso, então a partir de começar hoje, daqui 5 anos, É. vai ter uma lei como refis, por exemplo. Aí eu estou esperando, como que daqui 5 anos vai ter um descontando. Aí o poder de polícia e da administração tem que funcionar, né, para fiscalizar. Muito bem. Natália, já estamos passando da hora aqui, mas aquela senhora, por favor. Vamos ouvi-la. Fique à vontade. Boa noite. Tem a área agora de eixo desenvolvimento industrial, né? Então, ela fica ali na rodovia do Xisto e antes ela era uma área urbana. Os lotes que eles estão 250 metros da rodovia são considerados urbanos. A lei antiga, sim. Tem que ter, então, o fundo, se fizer o fundo para a rodovia, já não faz parte. Não faz parte. O que acontece é que alguns lotes que estavam dentro da lei antiga e que eles realmente foram convertidos em urbanos, esses vão continuar como urbanos. E até se você for procurar ali na lei do perímetro urbano, ele fala, então, que essas áreas elas são urbanas e são tratadas como áreas urbanas isoladas. Tá? Mas então, só os que já foram convertidos em urbanos, aqueles que continuaram como rural, vão continuar como rurais. Então, ela fica, o meu lote, ele fica a 250 metros da rodovia, na Romualdo Sobocinski ali. Então, não, em frente para a rodovia não, ela tem acesso à rodovia, 250 metros. Isso, aham. Acho que não, né? Isso. Ela é eixo de desenvolvimento industrial também. Então, na Artigo 60. 500 metros de frente para ela também é eixo de desenvolvimento industrial. Mas então ela também é urbana. Mas aqui está a tabela. E como que faz para regularizar uma obra dentro dessa área? Você precisa... Aqui estava a tabela, estava ali certo. Ela é rural, você está com a matrícula rural, mas no zoneamento permite você... Não, sempre foi urbana, nós pagamos IPTU. Esse aqui é do perímetro urbano. Eu tirei faz muitos anos. Sempre foi IPTU lá. Aqui tem. 476, 423, São Casimiro, Rota Rural, Pedro Sabino. Aonde que é essa localidade, Não secretária? Não é. Isso, aham. Aqui são as vias. É aquela questão da SS2? Do secador ali da rodovia. É aquela questão da SS2? Não, né? Ah, entendi. Agora é EDI, né? Não. Não, é eixo de desenvolvimento. Não, tá como eixo de desenvolvimento industrial. Só se for Lagoa Grande, não é? Lagoa Grande. Nós estamos fazendo uma discussão aqui que não é pertinente às normas, mas é importante que a munícipe trouxe um questionamento. Não, por favor, você quer vir aqui explicar? Eu acho que você conhece mais a situação lá. Se ela faz frente para Romualdo, Sim. Núcleos urbanos isolados, mas como ela é de frente para Romualdo, ela é eixo de desenvolvimento Eixo do desenvolvimento urbano. que área que você tem lá? É 2.400 metros. Já Aí. regularizada. Aí vai precisar parâmetros especiais. Parâmetros especiais, ela tem que pedir. Mas aí, como ela está regulada, aí mantém essa área. É que para... Ele já é um terreno regularizado. Só a questão de edificações. É porque os parâmetros da EDE, do eixo de desenvolvimento industrial, é para imóveis de 20 mil. O teu tem 2, então você tem que pedir parâmetros especiais para se adequar ao tamanho do teu lote. Então vai entrar com processo para o CMU, né, para o Comitê Municipal de Urbanismo, para a gente adequar os parâmetros para você conseguir regularizar a tua edificação. Fazer um requerimento explicando a situação, com um memorial descritivo,
e o Conselho Municipal de Urbanismo vai analisar e vai dar encaminhamento nisso. É que essa questão não é só minha, é de todos ali da rua, né? Então, ninguém tem lote acima de 20 mil metros. Entendi. Todos os lotes são inferiores a este valor, né? Entendi. De 20 mil metros. E as pessoas, elas estão querendo Regularizar. e fazer Entendi. novas edificações. Entendi. E por ser IDI, ele não permite novas edificações na mesma matrícula, Certo. né? Certo. Isso que as pessoas elas querem, construir novas edificações dentro da mesma matrícula, né, para ali... Mas a matrícula individualizada tem 2.000 ou é uma fração ideal dentro de uma matrícula maior? É uma fração ideal dentro de uma matrícula maior. Daí é outro problema. Aí eu aconselho, então, você a pegar a documentação e vir conversar com a gente. Lá na Secretaria... Isso. Como é que consegue ter melhor? Aí os técnicos da Secretaria de Urbanismo vão orientar você o que fazer. Porque esse é um caso... Isolado. Não é isolado. Eu acho que aglomerados urbanos, a Natália, uma época, trouxe essa informação, parece que nós temos 39 aglomerados urbanos, com característica urbana na área rural, que está mais ou menos nessa situação. Então, eu acho o seguinte, marca, né, secretária? Acho que, ou agenda lá, pelo... Todo mundo acha que lá é rural. Isso. Por se afastar aqui do centro. Isso. Mas a nossa região ali sempre pagou IPTU. Certo. Então, sempre pagou IPTU, né? Então a gente é tratado de uma forma assim diferenciada. Né? Então leva a documentação que a senhora tem, da Secretaria de Urbanismo, para receber essa orientação de como proceder e o que é possível fazer nesse caso e os encaminhamentos necessários para, se for o caso, alcançar o que você pretende. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito bem. Samuel. A Natália vai falar. Nós abrimos um formulário lá no site da Prefeitura para questionamentos. A maior parte dos questionamentos que vieram não eram pertinentes a essa audiência, né? Então a gente fez esse encaminhamento ali para as secretarias responsáveis, para que respondessem essas dúvidas das pessoas. E daí, na verdade, tem dois que vieram aqui. Um é da Fabienne. Foi respondido? Já, a Fabienne então, tá. já. Então não precisa. E o outro, na verdade, é uma consideração minha e do Felipe, que a gente encaminhou, que é, na verdade, seria uma recomendação ali de ajustar o artigo 28 da Lei das Ex lá para que ele fique mais claro. Porque na lei acabou colocando aquele termo poderão e daí ele pode acabar gerando dúvida na hora da aplicação do artigo. Bom, deixa eu ver. Artigo 28. 28 da Lei das Ex. É no caput ou na cabeça do... É no caput. O sistema viário das ex, tipo 1, terá classificação hierárquica de acordo com a lei complementar, podendo atender, devendo, né? Então, a gente propôs, então, para colocar devendo, caso não atenda às larguras de caixas dispostas na mencionada lei, atender aos seguintes parâmetros mínimos. Isso, devendo, então. Isso, devendo. Daí, para não gerar realmente dúvida na hora de interpretação da lei. A lei, ela não, me parece, Tavares, que a lei não deve trazer o poderá, né? Podendo, ela deve ser clara, né? Pode ou não pode. Então, nesse caso, eu acho que é pertinente. Acho que é ok? Ok, secretário? Ok? O que mais, Natália? Dos questionamentos que vieram pelo site foram apenas esses daí, não teve mais nada. Como falei, a maior parte não tinha relação com o tema que ia ser abordado aqui na audiência. Ok. Acho que vamos aos encaminhamentos finais, Natália. Quer fazer, Felipe? Quer fazer alguma consideração final? Ok? Natália? Então, agradecer a presença de todos, né? Tiveram a paciência de nos escutar aqui, que a gente sabe que a matéria é bastante técnica, é difícil de entender, né? E o fato as pessoas saírem do trabalho dispostas para aprender um pouquinho mais, Muito bem. Né, pensando na melhoria do município, então a gente gostaria de agradecer nesse sentido. Técnica e necessária, né? Para organizar, para dar conformidade na cidade, para dar segurança jurídica para as pessoas, para valorizar os imóveis, as propriedades, as edificações, enfim, deixar uma cidade legal do ponto de vista jurídico, né, Felipe?
e legal do ponto de vista... Tá bonito, é bonita, né? Paisagístico. Legal, bacana, deixar uma cidade bacana. viver. Felipe, obrigado por estar aqui conosco. Secretária de Urbanismo de Edneia, Soni, Luan, Marcelo, Tavares, todo mundo, a Fabiane que participou, Felipe Rigotti, que está sempre atuando conosco, Vitor Aurélio Antunes, sempre cuidando dessas questões conosco, organizando a audiência pública. O Nairo, nosso diretor de tecnologia, que está sempre nos garantindo assim essas transmissões, a Naomi, enfim, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, pessoal da Secretaria de Obras, que essas propostas tramitam na Prefeitura para todas as unidades pertinentes, e todo mundo participa, opina, brigam também, né? E isso é importante. Conflito de ideias, nesse caso, nessa normativa, é muito importante. Samuel, queria Quem mais agradecer a Bruna, que me ajudou bastante esses dias. Eu deixei para falar da Bruna por último, Natália. Eu estava aqui olhando para ela. A Bruna é nossa estagiária, e é engraçado que lá na nossa secretaria estagiário já entra... Estagiário lá não é office boy, não, né? O Felipe dá as diretrizes lá, a Natália também, e realmente todos que passam por lá sai quase um arquiteto, né, secretária? Acho que é isso, gente. Vamos terminar? Vamos lá. Bom, declarar encerrada a 7ª audiência pública, aqui no dia 16 de dezembro de 2020. Lembrando que todas essas propostas vão estar disponíveis no site da Prefeitura, lá na aba Plano Diretor, lá em proposta, tem tudo lá, audiência pública, está tudo lá, né? Obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Boa noite a todos e até a próxima audiência, que será agora no ano que vem, né, Natália? Até por conta dos trâmites. Boa noite, gente. Muito obrigado.